acabando. Tá acabando. Na verdade, dá para encerrar até semana que vem, mas é besteira, porque eu posso deixar vocês livres. Eu não sei se vocês têm aquelas matérias que tem que fazer no AVA, prova. Vocês têm alguma coisa desse tipo? Eu tenho. Tem. Tenho duas. Semana que vem que vai liberar para vocês fazerem. Parece que vai ser liberado por 24 horas. Vocês vão ter um acesso especial para entrar lá e fazer essa provinha. Eu esqueci o nome disso. E, e aí vocês vão ter a semana que vem para fazer isso. Embora a prova vai ficar aberta por 24 horas para vocês fazerem. Então, eu encerro a matéria hoje, então fica tudo tranquilo. Na segunda semana de junho, vocês vão fazer a prova. Aí não tem jeito. Aí tem que entrar lá no dia e horário da aula para fazer a provinha do segundo bimestre. Professora, a prova vai ser online ou vai ficar aberta 24 horas? A prova vai ficar aberta no horário de aula para vocês fazerem. Vai dar múltipla escolha? Eu pretendo fazer assim, que acho que é até mais fácil. Bem mais fácil. Eu passei um questionário para vocês de centro cirúrgico, não passei semana passada? Passou. Ah, legal. Eu vou corrigir ele essa semana e já lançar logo esses pontos também. Enfim. Vamos então começar, gente. O povo vai chegando aí. Vou fechar aqui minha câmera para não ficar travando. Espera aí. Hoje nós vamos falar sobre a recuperação anestésica e nós também vamos falar na sequência das questões de controle de infecção no centro cirúrgico, que é um tema bem que tem que ser bem abordado também nas questões de higiene do centro cirúrgico, tá? Para começar falando do pós-anestésico, logicamente, nós já estamos nos referindo à sala de recuperação pós-anestésica, tá? Mas para pensar na sala, na RPA, no caso, nós temos que pensar na estrutura física dessa RPA, como que ela deve estar localizada dentro da unidade de centro cirúrgico, lembrando que ela é uma composição dentro do bloco cirúrgico importante. Ela acabou se tornando um setor dentro do centro cirúrgico também, que presta serviços lá dentro. E aí, o que vai acontecer? Estrategicamente, quando se pensa na estrutura do centro cirúrgico, você já tem que ter uma área destinada para estes leitos dentro lá da recuperação anestésica. Então, se destina lá uma área onde vai ser prestado ao paciente uma assistência pós-anestésica, pós-cirúrgica dele, né? A permanência dele é uma permanência aí que pode variar de 1 hora até 3 horas dentro do centro cirúrgico, tá? E esperar que esse paciente ele regresse do seu pós-anestésico tranquilamente, sem intercorrências e consiga ter condições de ser, como posso dizer, de ter condições de receber alta e com destino à clínica cirúrgica. Pensando nisso, a recuperação anestésica ela deve possuir materiais adequados conforme o volume de atendimento de pacientes prestado ali, conforme a demanda cirúrgica que esse centro cirúrgico presta e também as situações de emergência que possa vir a acontecer na recuperação anestésica. Desta forma, os equipamentos da sala de recuperação anestésica, elas podem ser divididas de algumas maneiras. Primeiro, nós temos que pensar que dentro dessa recuperação anestésica deve ter equipamentos essenciais, que nós dizemos equipamentos básicos, como painel de gases, com oxigênio, ar comprimido e vácuo, monitores multiparâmetros ou monitor cardíaco, com oximetria de pulso, tomadas elétricas, conexão de equipamentos, tá? Pode ainda também conter um foco de luz auxiliar, muitas vezes, que de repente o médico precisa realizar um novo curativo de emergência. Então, ele pede um foco para iluminar bem a área, né? E, geralmente, esses equipamentos, ele fica à beira-leito do paciente, tá ok? Pensando também aí, seguindo, nós devemos pensar
na questão ventilatória, do suporte ventilatório adequado para esse paciente. Então, equipamentos ventilatórios. Muitas recuperações anestésicas dispõem de ventiladores mecânicos e alguns acessórios que são utilizados, como máscara, catéteres ou dispositivos de suporte de ventilação e material para sondagem de aspiração. Então, este equipamento, pelo menos um ventilador, é importante ter na recuperação anestésica, caso o paciente entre em uma insuficiência respiratória, por acaso, ou uma parada cardiorrespiratória, não sei. Então, você tem o suporte ali para dar dentro da sala, ao invés de sair correndo com ele na maca para uma sala de cirúrgica, onde tem um carrinho de anestesia e entrar com suporte ventilatório. Então, você previne uma emergência aí. Pensar também em materiais de suporte em situações de emergência para a recuperação anestésica, como carrinho de emergência. Dentro da recuperação anestésica precisa ter um carrinho de emergência, onde esse carrinho ele deve ter todo o material para intubação, para ventilação manual, no caso o AMBU, os medicamentos de suporte necessário para uma situação de emergência, para atender uma parada cardiorrespiratória, e também deve ter um desfibrilador continuamente conectado à rede, carregando essa bateria, tá? Além disso, é necessário também ter materiais de suporte para assistência, como equipamentos de soro ou suporte de soro. É necessário também catéteres, seringas, agulhas, drenos e outros materiais para aferição de pressão venosa central, caso precise. Uma PAM, uma pressão arterial média, é necessário ter um monitor onde tenha um parâmetro que consiga fazer essa leitura. Além disso, a RPA ela tem que estar bem suprimida também de catéteres vesicais para uma emergência, materiais de curativo, bolsas coletoras para drenos, como a bolsa de Carai, a bolsa de colostomia, soluções desinfectantes e antissépticas, as clorexidinas, degermante, alcoólica, aquosa, é importante, tá? Algum instrumental, assim, para uma situação de muita emergência, uma caixa pequena de pequena cirurgia é importante, como um apoio, caso necessário, tá? Ou quando precisar intervir em uma situação de urgência e emergência. A estrutura física também da recuperação anestésica, ela deve contar com um posto de enfermagem. Esse posto de enfermagem, ela deve ter banheiro, também para o uso dos pacientes, deve ter uma rouparia, deve ter uma sala de guarda de equipamentos, ela deve ter uma geladeira para fazer o armazenamento de hemoderivados, ou outras medicações que seja necessário, tá? Da refrigeração, leitos tipo cama-maca tem que estar lá na recuperação anestésica, tá? E também essas camas-leitos devem possuir grades. E... Eita, tem gente chegando aqui. E também ferramentas para o posicionamento do paciente, como cabeceira que consiga ser elevada. É necessário também facilitar as situações onde precisa fazer a transferência desse paciente, ter um material onde um transfer, por acaso, lá na recuperação anestésica para conseguir transferir esse paciente. Então, esses tipos de materiais é necessário conter ou compor a recuperação anestésica, tá? Agora, quando nós pensamos na parte de recursos humanos, é fundamental pensar que lá também acontece a administração e tem que ter alguém responsável por esse setor, que no caso somos nós, enfermeiros. Então, a enfermagem essencial do setor, obviamente, ela deve ter, para compor o seu serviço e ter um funcionamento adequado, os profissionais, como técnicos ou auxiliares. Na grande maioria dos hospitais de grande porte hoje não contratam mais auxiliar para trabalhar no centro cirúrgico, somente técnico e enfermeiros. Então você vai ter lá basicamente 2 técnicos de enfermagem e um enfermeiro respondendo por plantão na recuperação anestésica. Dessa forma, você consegue dar uma assistência
adequada e prestada na recuperação anestésica. Você consegue ter uma observação contínua na detecção e prevenção precoce de possíveis complicações que o paciente pode apresentar no pós-anestésico ou no pós-operatório. Dessa forma, o profissional que está atuando dentro da recuperação anestésica, ele deve deter conhecimentos específicos, onde ele vai ter essa prevenção, ele vai ter esse olhar clínico e perceber que esses pacientes podem estar evoluindo para alguma complicação importante após os seus procedimentos que foi realizado. Ele também consegue controlar as ações dos seus técnicos, agir nas intercorrências de emergências adequadamente. Então, isso vai ajudar muito na composição de recursos humanos necessários dentro dessa recuperação anestésica. Então, os técnicos de enfermagem imprescindível, o enfermeiro imprescindível, e vai também ter um médico anestesista. O certo seria ter um médico lá, mas na grande maioria, o anestesista que está avaliando esse paciente na recuperação anestésica é o mesmo que está fazendo anestesia em outra sala. Então, eles ficam rodando o tempo todo, tá? Então, a composição seria o correto essa. Mas, na prática, o que acontece? Um enfermeiro e, no máximo, 2 técnicos na recuperação anestésica, conforme, lógico, o número de leitos que esse hospital oferece, tá? Alguma Nossa, pergunta? que merda, que negócio baixo. Que negócio que tá baixo? Que tá merda, gente? Alô? Desculpa, professor. Não vi que tava ligada, que eu tô sem fone hoje. Entendi. Então tá bom, vamos continuar. A assistência de enfermagem na recuperação pós-anestésica, ela vai abranger o quê? O funcionamento, o cuidado do paciente que tenha passado por os seu processo anestésico e o seu processo cirúrgico, tá? Visualizar os sinais vitais desse paciente, visualizar também um possível sangramento, uma hemorragia, um choque que ele pode estar desenvolvendo, hipertensão, hipotensão, hipotermia, hipertermia e outras complicações que vai poder acontecer no seu pós-operatório imediato. É também importante que a monitorização desse paciente seja contínua, tá? E que os suportes ventilatórios estejam funcionando adequadamente e que todos os materiais dentro do setor, eles sejam checados no início do plantão para que você não tenha nenhuma surpresa após ter admitido o paciente, tá? É importante também sempre observar a parte respiratória, circulatória e a responsibilidade do paciente. Ele é um paciente que está responsivo, ele contém uma frequência respiratória boa, a frequência cardíaca desse paciente está boa. Então, isso é uma das características do profissional que está atuando dentro da recuperação anestésica, tá? Lembrando também que o paciente, aliás, o profissional, ele tem a responsabilidade diariamente com o seu setor. Na grande maioria, o técnico que está lá, ele fica escalado o mês todo e ele tem responsabilidade de todo o material e equipamento que está ali dentro durante o plantão dele. Então, ele é responsável pelo aparelho de glicosímetro, ele é responsável pelos monitores, ele é responsável pela higienização, ele é responsável pelo cuidado do paciente. E isso, o enfermeiro sempre tem que estar atento e observando essa questão. Além disso, o enfermeiro também deve prestar atenção na escala de Aldrich-Krolik, que ele tem que desenvolver nessa fase. É importantíssimo fazer a avaliação do paciente para que ele consiga ter uma alta adequada para o quarto e também o controle de dor. O controle de dor é imprescindível para o paciente pós-operatório. Aí, também observar se ele está tendo alguma alteração de sinais vitais, tá certo?
Importante também que os profissionais que estão atuando na recuperação anestésica não sejam inicialmente profissionais sem experiência. É importante que o profissional que esteja lá, ele já tenha um manejo dos cuidados, porque um funcionário que chegou e não entende de nada, ele vai atrapalhar o andamento desse setor. Então, isso complica muito. Então, observe sempre, se acontecer de ter um funcionário, acompanhe ele em todas as atividades que ele for realizar inicialmente, pelo menos nos 15 primeiros dias de trabalho dele, para que ele entenda, de fato, a importância que é a recuperação anestésica, tá? Lembrando também que nós não podemos nos esquecer das questões burocráticas enquanto enfermeiro, das questões de registro em prontuários, pensando que esse prontuário possivelmente ele possa vir passar por uma auditoria, então tudo deve estar evidenciado dentro desse prontuário de assistência prestada a esse paciente, tá? Lembrando também que o conhecimento técnico-científico neste momento é imprescindível. Então, enfermeiros que pretendem trabalhar na recuperação anestésica, eles têm que minimamente fazer uma pós-graduação e se aperfeiçoar ao que é exigido no mercado de trabalho dentro das instituições hospitalares. Posso dizer que todas são iguais? Não, porque cada uma tem uma filosofia de trabalho e tem um corpo de enfermagem diferenciado de um lugar para o outro. Então, isso muda muito. Lógico que, enquanto enfermeiro, você também pode modificar a equipe que está com você, tá? É importante também que o enfermeiro, ele sempre se disponha a um cronograma de escala de treinamento e capacitação dos seus colaboradores. Mesmo que ele não seja enfermeiro da educação continuada, é importante que o enfermeiro ele esteja atualizado frente às novidades que acontecem e dessa forma ele também pode pegar lá no momento onde a recuperação anestésica está vazia ou deu um tempinho, vai lá, bate um papo, dê um treinamento rápido para a sua equipe, oriente, isso é muito válido e isso evita de possíveis iatrogenias na enfermagem. Então, essas orientações e o aproximamento seu da sua equipe é fundamental também, tá? Lembrando também que nós falamos muito na administração a questão do planejamento dos recursos que você precisa dentro do seu setor. Então, o planejamento do cuidado, o planejamento administrativo, o planejamento de recursos de materiais que precisa ser utilizado ali. E dessa forma você consegue dar uma assistência especializada, individualizada e com foco principalmente na qualidade, segurança e humanização do paciente. Perfeito? Depois disso, nós temos que pensar nos recursos de materiais para a sala de recuperação anestésica. É importante também se ter uma crítica em tudo que você está fazendo. Por quê? Tudo que vai ser utilizado de materiais ali, você não pode esbanjar, você tem que ter um certo controle dos recursos que está sendo utilizado, porque muitas vezes é gasto de maneira incriteriosa ou de maneira que onde o funcionário abre um pacote de gases, usa uma gases e despreza o resto. Então, isso não pode acontecer. O enfermeiro ele tem que sempre estar atento à questão do desperdício de materiais, tá? E, no caso, no atendimento ou situações de urgência e emergência, o enfermeiro ele é responsável por fazer a gestão da unidade que ele está. Então, o conhecimento do volume de cirurgias realizadas dentro do centro cirúrgico, a complexidade das cirurgias, todo o material que é necessário para a utilização dentro lá do centro cirúrgico ou dentro da recuperação anestésica, quem vai prover isso? Você. É você que vai saber quantos choros é necessário ter numa recuperação anestésica, quantas sondas de aspiração é necessário ter no setor, quantas clorexidinas é necessário. Então, isso tudo quem vai trabalhar é vocês, para que evite possíveis glosas de convênio, tá? Então, essa administração de recursos cabe a nós, e também é uma atribuição do enfermeiro,
em gerenciar essas unidades, tá? O suprimento também, ele deve ser adequado, você nunca deve pedir materiais mais, porque você garante dessa forma qualidade e quantidade necessária para a assistência que acontece ali na sua equipe, tá? E aí você tem uma provisão melhor e você consegue determinar e controlar a reposição do estoque de maneira efetiva, e isso significa que você tem um objetivo de gestão de recursos de materiais. Isso é perfeito, tá? Logicamente, quando nós pensamos em tudo isso, nós devemos pensar que o planejamento, o controle de fluxo de materiais, eles sempre devem ser pautados nas reuniões entre equipes. Então, as reuniões de enfermeiro com a supervisora ou talvez com a gerência do bloco cirúrgico, é sempre importante pautar essas questões, tá? Se está faltando alguma coisa, se a qualidade piorou ou se a qualidade melhorou, todas essas questões devem ser levadas para a reunião com os seus gestores, para que eles também entendam o que está acontecendo lá na ponta. E, logicamente, apresentar também as intercorrências que estão acontecendo ou dificuldade de fornecimento de algum setor, como farmácia, central de material e esterilização, algumas coisas que devem ser pautadas, porém, consegue-se ter uma resolução quando pensa-se em fazer uma dinâmica de trabalho adequada, onde você consegue manipular tudo isso, tá certo? E aí, quando você consegue fazer essa gestão, ela se torna eficiente, ela vai estar garantindo qualidade e segurança para nosso paciente no final de tudo isso, porque ele é o produto final do nosso trabalho, né? E dessa forma você vai ter resultados satisfatórios, você facilita uma dinâmica e uma atuação de toda a sua equipe, além também de considerar a facilidade e níveis de estresse diminuído, tá? Você diminui e evita o aumento do estresse no seu setor, você consegue prover uma interação, melhorar uma interação da equipe multidisciplinar, que é importante, ou multiprofissional. Então, a interação entre médicos, cirurgiões, anestesistas, enfermeiros assistenciais e técnicos de enfermagem e administrativo, ela deve ser efetiva. E quando você faz uma gestão adequada, você consegue ter o controle disso, tá? E também é importante que, qual é a dinâmica de uma sala de recuperação pós-anestésica? O que se deve ser levado nesse trabalho lá? Nós temos que encarar que a sala de recuperação anestésica é como se ela fosse uma semi-intensiva ou também uma unidade de terapia intensiva, porque ali nós também vamos ter, muitas vezes, paciente entubado, aguardando leito na UTI, e você tem que controlar e verificar que esse paciente ele está adequadamente no suporte ventilatório, se ele não está tendo nenhum prejuízo no seu pós-operatório. Então, todas essas verificações estão a cargo de quem? Da enfermagem. Então, tudo isso você faz prevenção de possíveis complicações que vão ou podem ocorrer no período de permanência desse paciente dentro do setor. Deve também ser considerado as particularidades de cada paciente, porque cada procedimento anestésico, cada procedimento cirúrgico realizado, existe uma interação diferenciada para cada paciente. Então, o trabalho em equipe, uma mudança de decúbito que você realiza, subir o paciente na cama, lá na cama-leito dele, isso já é um trabalho de esforços, um trabalho contínuo e somado. Então, isso é importantíssimo, essa dinâmica de trabalho. A assistência, ela requer de profissionais que tenham agilidade, que tenham habilidade, que ele tenha um raciocínio crítico para as intervenções imediatas. Então, nós precisamos que nossa equipe seja uma equipe proativa, uma equipe que funcione, tá? É possível que 2 ou mais pacientes sejam transferidos da recuperação anestésica também
simultaneamente para um setor. E quando isso acontece, você tem que ter lá funcionários capazes de agilizar esse processo, que consiga levar o paciente para a clínica ou acompanhar até a UTI, que é para onde seja, mas que consiga desenvolver o trabalho. E outra, a rotatividade de paciente dentro da recuperação anestésica é muito grande. Então você tem que ter atenção no que você está fazendo para evitar misturar prontuários. Você tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque qualquer erro ali é crucial. Trocar prontuário de paciente, isso dá muita complicação. Então é importante sempre seguir a cirurgia segura, conferir nome, data de nascimento, pedir para que o paciente refira, se ele tiver condições de responder, que ele fale qual é o nome completo, qual é a idade de nascimento, confira a pulseira deste paciente, verifique se esse paciente ele tem pulseira de risco de queda, de alergia. É importante essa dinâmica, o acesso venoso desse paciente, ele está bem fixado, os catéteres na transferência do paciente já foi esvaziado, está indo vazio para a clínica, é importante, porque lá você está fazendo balanço hídrico desse paciente, você está ofertando volume para esse paciente. Então, tudo isso exige que uma equipe esteja preparada para realizar a admissão, a verificação de condições paralelas de cada paciente, tá? E aí, os profissionais que trabalham com você vai entendendo que cada vez mais eles precisam estar aperfeiçoados, eles precisam estar igual uma nota musical, afinados para o trabalho. E quando você consegue ter isso quando você é o exemplo, você é o centro dali. Então é você que está dando as diretrizes e cobrando posteriormente as coisas deles. Então isso é importantíssimo, tá? Outra coisa também, uma parada cardíaca, em pensar sempre na preservação deste paciente, um possível óbito numa recuperação anestésica. Então, todos esses cuidados devem ser tomados. Se tiver cortina na recuperação anestésica, feche, isole o leito. Se tiver biombo, feche, isole esse leito e atenda da melhor maneira e evite exposições para outros pacientes que estão ali no momento onde eles estão se recuperando, estão voltando à sua normalidade, porém não queremos que o nosso paciente volte à sua normalidade com estresse, que ele veja cenas chocantes, tá? E é importante também que a escala desses funcionários ela seja rotativa. Por quê? Nós temos que pensar também no nosso colaborador. Não podemos só pensar em dar uma assistência de qualidade quando nós não pensamos que os nossos colaboradores também são seres humanos e são pessoas que também podem ficar doentes. Então é necessário fazer um rodízio de colaboradores. Por mais que muitos não concordem, é correto fazer isso, porque você deixa de uma forma mais dinâmica, todo mundo sabe tudo o que acontece dentro do cirúrgico, sabe todo o processo, então ele sabe admitir um paciente lá no pré-operatório, ele sabe circular uma sala na recuperação anestésica, ele sabe cuidar de um paciente no pós-operatório e ele sabe trabalhar no CME. É importantíssimo ter essa interação, porque nós não podemos deixar que os nossos colaboradores se acomodem, porque quando você se acomoda na vida, sua vida para. E nós não podemos permitir que a enfermagem pare, como acontece nos dias de hoje. Tem muito colaborador parado no tempo, que não sabe fazer mais nada. Só sabe trabalhar na recuperação anestésica, ou só sabe ser circulante. Isso acabou. Porque esse funcionário, um dia ele vai se aposentar, um dia ele pode ficar doente, um dia ele vai tirar férias, e aí? Ele vai precisar cobrir o setor, não tem ninguém. O que você vai fazer? Então, a rotatividade, a escala de trabalho, a escala mensal deles deve ser revista todos os meses, tá? Dúvidas até aí, pessoal? Sem dúvidas, professor. Perfeito. Olha, só o Guilherme me responde. Agora, nós vamos falar sobre
o controle de infecção no centro cirúrgico, que é o nosso último tema, que já está aí acabando. Tem um pedacinho aqui, um pouquinho só, e semana que vem, então, a nossa aula já está encerrada por hoje. Na semana que vem vocês ficam livres para, se tiver as questões do AVA para fazer, façam, tá? E na segunda semana, lembrando que é a avaliação de vocês, B2. Então, vai estar no dia da aula, vai estar disponível a provinha para vocês fazerem ali naquele momento. Correto? Dúvidas? Professor, essa prova vai ser como? Vai ser pelo Forms também. Tá, mas vai ser que nem essa última que o senhor deu, que é com alternativa? Eu vou tentar fazer em alternativas. Melhor pra gente. É bem mais prático também para mim. É, Pode deixar. Tá, professor, tem uma matéria nossa, estratégia uma outra matéria, que a prova é da instituição. Você sabe como é que vai ser feita? Então, você faz essa matéria toda pelo AVA, não é? É Estratégia isso, da família. isso, Então, você tem um material que é fornecido pela faculdade já. sim. Então, aí você vai ter que estudar pelo material para fazer a prova. Aí vai ser também online. Vai ser online também. Não vai Ok, ser na obrigado. faculdade, tá bom? Obrigado. O senhor sabe me dizer o dia ou não? Então, eles vão disponibilizar, acho que no AVA de vocês, ou vai mandar no e-mail de vocês um link para vocês entrarem. Ok, obrigado. Nada. Vamos Tiago, lá. qual o conteúdo da sua prova? Não entendi, amor. Qual o conteúdo da sua prova? Quais as unidades que vão cair? Todas? Não vai cair tudo, não. Eu já falo para vocês, vai cair da assistência pré-operatória para frente, da sessão 3 para frente. Certo. Tá bom? Isabel. Tá bom. Vamos lá. Controle de infecção no centro cirúrgico. Nós sabemos que toda instituição, preconizado por lei, deve ter um serviço de CCIH. Porém, nós, enquanto enfermeiros do setor, nós também realizamos o controle de infecção indiretamente. Por quê? Porque lá no centro cirúrgico nós temos que estar muito atento a potenciais de contaminação na incisão cirúrgica, que é um índice que aumenta muito na questão de infecção cirúrgica. Então, nós temos que estar atento. Quando nós falamos de incisão cirúrgica, nós temos que identificar ou classificar os potenciais que podem contaminar uma cirurgia. E isso está associado também a infecções no pós-operatório. Ele pode adquirir lá no momento da cirurgia ou no pós-operatório quando ele sobe para a clínica, tá? Isso vai estar relacionado a quê? Está relacionado à ferida cirúrgica deste paciente. Isso compreende também a quantidade de micro-organismos, bactérias que esse paciente pode estar desenvolvendo, tá? Qual é a região que ele foi submetido a essa cirurgia, o sítio cirúrgico dele. E aí nós temos que classificar em algumas partes. Quais? Eu acho que eu já até falei disso, mas nós vamos retomar, que são chamadas de cirurgias limpas, quando são realizadas em áreas de corpo em que não haja um processo inflamatório ou infeccioso, como, por exemplo, as cirurgias cardíacas. Quando elas acontecem, ela é uma cirurgia limpa, porque ela está livre de qualquer infecção, e aí foi feita uma asepsia adequada desse paciente, e a cirurgia foi aberto o tórax do paciente e aconteceu de uma forma onde se evitou qualquer contaminação no intraoperatório. Porém, a incisão ela pode ficar infectada no pós-operatório, quando forem realizar o curativo deste paciente, tá? Então, também temos a cirurgia que é potencialmente contaminada, que são cirurgias que são realizadas em tecidos que já possuem algum micro-organismo, como a histerectomia.
Então, a esterectomia, quando realizada, ela já tem um contato com micro-organismos e ali, naquele momento, a cirurgia ela pode ser potencialmente contaminada, como cirurgias também do trato gastrointestinal, também pode ser de intestino. Cirurgias de intestino são potencialmente contaminadas, tá? Nós também temos lá cirurgias contaminadas. Essas cirurgias são cirurgias que têm presença de micro-organismos, que eu acabei de citar também aqui o intestino, tá? Então, o intestino ele entra como contaminado. Agora, se ele tiver uma intervenção maior, a gente vai considerar como potencialmente contaminada. Ela está um pouco acima, tá? Dependendo do que aconteceu aí. E também temos as cirurgias infectadas. É as cirurgias que está acontecendo em um tecido onde já tem um processo infeccioso. Já tem pus, já tem tecido necrosado, tem um corpo estranho. Por exemplo, quando o apêndice está supurado, o apêndice ele inflamou, começou a cair pus na cavidade abdominal ou atingiu o peritônio desse paciente. Uma cirurgia infectada, quando tem pus. Cirurgia contaminada, vamos pensar no intestino. E se for uma cirurgia potencialmente contaminada, nós podemos pensar na esterectomia, para ficar mais fácil para diferenciar aí, tá? Para vocês não confundirem. Pensando nesses 4 tipos de cirurgias que pode acontecer lá no centro cirúrgico, nós vamos pensar também na questão da infecção no sítio cirúrgico, que é quando o paciente realizou a cirurgia, ele tem lá a abertura cirúrgica dele, que nós chamamos isso de sítio cirúrgico, e ali, onde foi feitas as intercorrências desse paciente operatória, começa um processo infeccioso. E aí, está desenvolvendo ali algum tipo de infecção, o paciente começa a sentir dor, algumas vezes o paciente pode apresentar descência da ferida operatória, os pontos começam a abrir, ele pode evoluir para um estado grave, desenvolvendo até mesmo uma sepsemia, e dependendo da gravidade dessa sepsemia, ele pode evoluir para óbito, tá? Então, as infecções que acontecem no sítio cirúrgico, elas são necessárias acontecer um negócio chamado re-op, ou reoperação, quando se prorroga o período de internação deste paciente, a internação hospitalar dele. Isso aumenta, então, os riscos para essas infecções que vêm provindas do próprio ambiente hospitalar, tá? E aí, a gravidade da contaminação está relacionado ao potencial exposição que esse paciente teve dentro dessa instituição. Então, os micro-organismos estão ali, invadindo. Se começa, então, uma flora bacteriana, e aí começa o processo infeccioso, onde começa a contaminação, tá? Isso pode acontecer antes do ato cirúrgico, propriamente dito? Pode acontecer. Com certeza, se não fizer uma asepsia da pele, isso pode acontecer fatalmente, tá? A infecção também do sítio cirúrgico, ela vai acontecer após uma complicação também na cirurgia. Isso também pode comprometer a incisão, os tecidos, os órgãos, as cavidades manipuladas durante o ato cirúrgico, com certeza. E ela também é subdividida ou dividida em 3 momentos. Quais? Quando acontece incisional superficial, é um processo infeccioso que vai se observando com a presença de drenagem purulenta na incisão. Então, você espreme a incisão, se aperta a incisão, começa a sair aquele pus, o paciente sente dor, ele tem sensibilidade, ele vai apresentar edema local e também vai ter um rubor ali, um vermelhidão e um calor em volta do processo cirúrgico, tá? Isso vai envolver apenas a pele do paciente e o tecido subcutâneo. Isso geralmente pode acontecer nos 30 primeiros dias após o ato cirúrgico. Também podemos ter um caso de infecção de sítio cirúrgico, onde incisional profunda, que nós chamamos, que também pode acontecer dentro dos 30 dias do pós-cirúrgico dele, tá? Após
12 meses a realização de procedimentos como introdução de próteses, que envolve fascia, musculatura e incisão. Quando o paciente faz um implante de alguma coisa, ele pode vir desenvolver uma infecção até 12 meses, então, depois, pela profundidade que foi o que aconteceu ali, tá? Pode começar a acometer esse paciente com uma secreção purulenta, pode haver decência parcial total, o paciente sente muita dor, ele tem muita febre, ele tem presença de abscesso no local, isso fica bem evidenciado. Então, o processo infeccioso, ele vai abranger, ele vai acometer planos mais profundos dessa ferida. Perfeito? E também nós podemos observar nos pacientes a infecção de órgãos ou cavidade. Isso pode também acontecer até 1 ano após a realização do procedimento, quando a abordagem de algum órgão, alguma cavidade aberta ou manipulado durante a cirurgia, exista a presença de abscesso, febre, dor e calafrios e alterações nos exames laboratoriais. Peguei o hemograma do paciente e observei que os leucócitos desse paciente está altíssimo, isso já indica para mim uma infecção grave nesse paciente. Então, é importante que quando tudo isso acontece, quando esse processo cirúrgico infeccioso acontece no paciente, principalmente na incisão cirúrgica, você deve avaliar os fatores de risco que estava relacionado no tipo dessa infecção, como, por exemplo, a duração do procedimento desse paciente, as condições do paciente e o grau de contaminação prévio da região a ser operada, como que esse paciente entrou na sala, como que ele estava se comportando imunologicamente, não sabemos, mas quem fez a admissão dele deve ter percebido ou relatado alguma coisa, tá? Também nós temos que ter a possibilidade de minimizar a incidência dessa infecção no sítio cirúrgico por meio de uma assistência, o quê? Perioperatória, adequada, planejada. Lembra que eu falei lá da cirurgia segura? A cirurgia segura é justamente, foi criada não só pensando na segurança do paciente, mas também pensando em possíveis infecções que podem ser geradas no momento intraoperatório. Então, esse paciente ele pode vir com uma ferida, ele pode vir com uma alergia e ser submetido a um ato cirúrgico e, infelizmente, infectar ali aquela cirurgia. Pode acontecer? Pode. Pode ser o profissional contaminando ali? Com certeza, tá? Então, é muito comum isso acontecer, mas não pode se tornar uma coisa comum. Isso não pode ser visto com bons olhos. O hospital que tem nível de infecção alto, ele não é um bom hospital. Alguma coisa ali acontece de errado. Então, isso deve ser observado por todos com muita atenção. Então, a redução dos índices de infecção do sítio cirúrgico, ele deve acontecer sempre associado à assistência que foi prestada a esse paciente durante o período perioperatório dele, assim, a ser instituída também medidas de prevenção no pré-operatório, como lá no pré-operatório é necessário fazer o banho com degermação, com antisséptico. Isso é importante. No intraoperatório, a degermação das mãos da equipe cirúrgica é fundamental e os cuidados com a ferida no pós-operatório, imprescindível. Então, durante todo o processo, os procedimentos com o paciente, os profissionais devem estar devidamente paramentados, sempre. E os equipamentos de proteção individual, os EPIs, como as luvas estéreis, elas sempre devem estar calçadas de maneiras que não foram contaminadas ao ser tocadas ou ser vestidas, calçadas, né? E aí, isso deve ser uma exigência institucional. Todo processo, aliás, toda instituição deve ter protocolos instituindo o dever e obrigação de cada profissional frente a essa situação, tá? E dessa forma acontece, então, a prevenção do sítio cirúrgico e você evita ou minimiza a infecção deste paciente.
Outra coisa que é importante também observar dentro deste contexto, como que é feito a limpeza dessas unidades. Então, além de uma assistência bem prestada, direta para o paciente, os cuidados com a prevenção da infecção do centro cirúrgico também são importantes no ambiente físico. Então, a limpeza, a asepsia do ambiente físico do centro cirúrgico, ele deve acontecer. Então, os serviços de limpeza, desinfecção dos serviços de saúde tem, então, a finalidade de manter e proporcionar um ambiente hospitalar para realizações de atividades de saúde, devendo sempre manter a organização e a conservação das instalações físicas e dos equipamentos. Sempre evitar a disseminação de micro-organismos. Todos os serviços, ele deve compreender ou deve realizar a limpeza, a desinfecção e a conservação das superfícies dos serviços. Toda mobília, equipamentos como bancadas, aparelhos telefônicos, ventiladores não, ventilador não pode ir no centro cirúrgico, gente. Como armários dentro do centro cirúrgico, o aparelho de ar-condicionado, os computadores, luminárias, as superfícies físicas, estruturas físicas como parede, piso, portas, visórias, toda a equipe de limpeza e desinfecção, ela vem com o objetivo de contribuir também para a preservação da deterioração do patrimônio. E, além disso, você provém segurança, conforto aos usuários que estão utilizando o serviço, ao profissional que está ali prestando serviço, e o fornecimento de um ambiente, um meio ambiente limpo e organizado. Isso é imprescindível dentro do centro cirúrgico. Então, a equipe de limpeza, ela só vem somar com a enfermagem, e muitas vezes a enfermagem desfaz do pessoal da limpeza, não sei por quê, porque nós dependemos deles para tudo. Então, o enfermeiro, ele tem que ter uma boa relação com o pessoal da limpeza, porque você vai precisar demais deles em todos os momentos. Então, tudo isso é uma vista, um olhar crítico que você deve ter no processo de limpeza e desinfecção das superfícies das áreas internas da unidade do centro cirúrgico. Isso também constitui de uma importância valiosíssima para a preservação da infecção do sítio cirúrgico e também o funcionamento de todo o processo cirúrgico que está acontecendo ali. O procedimento das salas cirúrgicas, ele deve estar associado ao tipo de cirurgia que ocorreu dentro dessa sala. Então, o tipo de contaminação que essa sala teve. Embora muitas instituições de saúde, de serviço, hoje realizam o serviço de limpeza através de empresas terceirizadas, tá? Então, a checagem e o acompanhamento da eficiência do processo, a responsabilidade é do enfermeiro. No caso da limpeza da sala cirúrgica, isso vai ser orientado sempre pelo enfermeiro e ela deve ser dividida em algumas etapas. Por quê? Nós temos que pensar em uma limpeza operatória. Quando eu falo de uma limpeza operatória, é uma limpeza que ela acontece no ato cirúrgico. Então, o pessoal da limpeza, ele pode entrar no momento da cirurgia na sala cirúrgica? Jamais. Então, quando eu falo de uma limpeza operatória, de repente o médico foi desprezar uma compressa no hamper e essa compressa, por engano, caiu no chão, sujou o chão de sangue. Então, você vai fazer o quê? Um colaborador que estiver lá, ele recolhe, coloca essa compressa lá dentro do hamper, passa um pano de uma caixa que ele tirou, ou pede um pano e passa com álcool para tirar aquele excesso de sujeira do chão. Então, isso é limpeza operatória, que ela acontece durante o procedimento ou o ato cirúrgico, e aí você faz uma remoção mecânica da sujidade em excesso ali, tá? Logicamente, o que mais acontece? Sujidade com sangue ou algum tipo de secreção, e aí você passa o pano com álcool e tira aquele excesso. E depois que acabar o ato cirúrgico, é realizada a limpeza adequada do piso. Aí nós temos que pensar em dois tipos de limpeza que ocorre
no centro cirúrgico. Nós temos a limpeza concorrente, tá? Então, essa limpeza ela deve ser realizada sempre ao término de cada cirurgia, de cada procedimento cirúrgico, após a retirada dos artigos sujos da sala e a limpeza dos móveis e equipamento. O chão deve ser limpo com pano seco e descartado após as suas utilizações, e as paredes devem ser limpas também somente se houver presença de matéria orgânica. Então, isso deve ser retirado também o hamper e as lixeiras. Então, o pessoal da limpeza vai lá, passa o mop, limpa o chão, as paredes só se tiver com sujidade, o pessoal da enfermagem faz a mesa cirúrgica e a mobília com álcool 70 e repõe o que é necessário dentro da sala. E o pessoal da limpeza retira o saco de hamper, o saco de lixo, troca, deixa tudo arrumadinho e pronto, vamos começar outra cirurgia. Agora, se eu tenho uma cirurgia contaminada ou potencialmente contaminada, eu não posso entrar com outra cirurgia imediata. Eu tenho que isolar essa sala e realizar uma terminal nessa sala, que aí eu vou fazer a limpeza terminal. Então, essa limpeza terminal, ela sempre é indicada geralmente após a última cirurgia programada do dia. Então, todos os centros cirúrgicos que você entrar na sua vida, o pessoal do noturno, após a última cirurgia, ele vai tirar tudo para fora, vai limpar todas as mobílias, colocar para fora da sala. O pessoal da limpeza vai para dentro da sala e vai lavar chão, vai lavar parede, vai lavar teto e vai fazer o faxinão. Fez, secou? Guarda toda a mobília, prepara a sala cirúrgica, deixa lá pronta para a primeira cirurgia do dia, conforme o mapa cirúrgico. Perfeito, isso tem que acontecer todas as noites, tá? Também deve ser realizada quando, então, eu tiver um procedimento onde eu preciso ter uma sala totalmente limpa após as cirurgias contaminadas e potencialmente contaminadas. Lembrando também que as maçanetas também elas devem ser limpas, e muitas vezes o pessoal não limpa as portas. Tem que ser limpa, tem que ficar de olho também, tá? E após tudo isso, a sala já pode ser utilizada. Se teve uma cirurgia com um procedimento contaminado, infectado também deve ser, aí você vai lá, pede essa terminal, o pessoal da limpeza faz, arruma a sala e começa dar continuidade ao mapa cirúrgico da instituição, tá? É importante também que todas as instituições elas detenham protocolos de controle de prevenção de infecção, tá? Então, dentro deste protocolo, deve-se pensar nas infecções relacionadas à assistência à saúde, como as IRAS, tá? A infecção do sítio cirúrgico, que aparece como sendo uma das mais importantes dentro dos pacientes internados, e aí também o controle desse tipo de prevenção se torna fundamental dentro do ambiente hospitalar e requer uma determinação técnica e comportamental de todos os profissionais que estão ali atuando neste serviço. E dessa forma, você está promovendo qualidade, está promovendo, aliás, a qualidade em assistência, você está reduzindo as intercorrências, complicações e até mesmo, o mais importante, custo, sendo ainda considerado a principal causa de complicações pós-operatórias a infecção do sítio cirúrgico e eleva significativamente o custo relacionado ao tratamento, porque este paciente é um paciente que vai depender de mais dias de internação e mais uso de antibiótico, tá? E dentro dessas infecções está relacionado o quê? A limpeza, as ações da equipe cirúrgica, que está ali com o paciente no momento ou no ato cirúrgico dele, tá? A finalidade de toda essa prevenção também da infecção, a questão da infecção do sítio cirúrgico, minimizar os riscos deste paciente sempre. Então, sempre que eu falar em infecção, eu tenho que pensar em diminuição de riscos
ao meu paciente durante o processo cirúrgico, o processo anestésico cirúrgico, o período de permanência dele na instituição. Então, ele tem que estar o mínimo possível exposto a esses micro-organismos que é presente já dentro do ambiente hospitalar, tá? Mas muitas vezes ele é proveniente da nossa equipe de enfermagem, da nossa equipe médica, tá? E aí, dessa forma, se você tem um aumento crescente da realização de intervenções cirúrgicas para o tratamento de doenças como traumas, o aumento da expectativa de vida e de violência, que pode acontecer aí, você também está indiretamente correndo o risco de ter um nível maior de infecções hospitalares. Então, sempre controlar, sempre pensar na minimização do custo, do cuidado com esse paciente. Esse olhar crítico deve ser observado sempre e, dessa forma, você consegue ter e transitar dentro desse ambiente de uma forma tranquila, sabendo que a sua equipe está fazendo o melhor, está encarando esse paciente e pensando na prevenção para o risco que esse paciente possa vir desenvolver aí neste período, tá? Então, as boas práticas dos profissionais e se baseando também nos protocolos institucionais, existem evidências científicas que comprovam que a redução dessas taxas, elas acontecem efetivamente. Então, quem vai também determinar como devem ser essas boas práticas? Logicamente, Anvisa, que é o nosso norte, né, de tudo que é publicado. Então, lá, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está ligado ao Ministério da Saúde, eles têm um material sobre o sítio cirúrgico e critérios nacionais das infecções relacionadas à assistência assistência de saúde. Então, lá, se você entrar no site da Anvisa, lá tem as determinações que todos os hospitais devem ser seguidos. E a questão das limpezas, existe hoje uma especialização que o enfermeiro trabalha com a equipe de limpeza, e ele só cuida disso, ele faz a supervisão da limpeza. Então, tem enfermeiro que, por exemplo, o Einstein, existe um enfermeiro que só cuida da limpeza do hospital. Então, você vai dar treinamentos, você vai explicar quais os melhores materiais para ser utilizado, onde eles têm que ser utilizados e quando, tá? E aí você vai se aperfeiçoando nessas questões. Então, é super bacana para quem quiser também seguir essa área. Tá certo? Então, hoje falamos da assistência que nós devemos prestar ao nosso paciente de forma clara dentro da recuperação pós-anestésica, a estrutura física que deve acontecer ali, os materiais que devem compor essa assistência, o perfil do paciente, do funcionário que eu tenho que ter dentro dessa recuperação anestésica e o que ele deve fazer para que isso aconteça ou desenvolva uma assistência de enfermagem adequada, humanizada e cada vez mais reduzindo o custo na instituição. Partindo desse princípio, nós não podemos também esquecer, então, das infecções que ocorrem dentro do centro cirúrgico, que um dos marcadores ou dos índices que existe no centro cirúrgico é as questões das infecções por sítio cirúrgico. Então, essas taxas têm que diminuir, e aí eu tenho que pensar nas questões de limpeza, os tipos de cirurgias que estão entrando, e se a minha equipe está se baseando nos protocolos que é desenvolvido institucionalmente, e isso vai ajudar que todas essas taxas sejam controladas dentro do meu centro cirúrgico ou da minha instituição. Tá certo? Perguntas? Sem perguntas, professor. Nossa, todo mundo fica mudo. Todo mundo já entendeu. Posso perguntar?
Pode. Eu vou perguntar para Karina. Vamos ver se ela me ouve. Karina, você está na sala? Isso é barato. Karina, cadê você? Tô na sala. Ah, você tá na sala. Não sei que sala que você tava, na sala da sua casa só. Não, eu você tô não tava, aqui. não. Tô ouvindo. Karina, me explica. Qual é o perfil de profissional que eu tenho que ter na recuperação anestésica? Ai, meu pai amado. Tá vendo? Ela tava vendo o William Bonner. Não, mentira. Mentira, porque Não, nem mas aí você me começou. pegou de surpresa, sabe? Não Ah, tava peguei de preparada. surpresa. Vamos ver se o Guga sabe me responder. Guga? Guga, cadê você? Eu? Ô, Guga, me fala uma coisa. Qual é o perfil de colaborador que eu tenho que ter dentro da recuperação anestésica? Acredito eu que ele tem que ser mais prestativo no cuidado já que o paciente não está em sua plena consciência, né? Ah, Acredito que só, isso. só isso? De primora, sim. E você, enquanto enfermeira, qual é o seu papel lá? Mas vamos perguntar para Isabel. Isabel, responde para mim. Isabel. Oi, Isabel. Oi. Então, Qual é o seu papel enquanto enfermeira na recuperação anestésica? como enfermeira, eu acho que tem que supervisionar se, assim, se tá tudo ok, se as instalações, se tem todo o material necessário para esse pós-operatório aí do paciente, se foram tomadas todas as medidas do protocolo. Eu acho que é isso. Me fala, o enfermeiro na recuperação anestésica, ele se baseia numa escala. Qual a escala que é? Uma escala, eu Para não sei. avaliar o paciente. Ela tem um nome diferente, não é? Para poder dar alta para o paciente, eu preciso dessa escala. Qual é o nome dela? Eu fiz isso no Alva, não tô lembrando o nome agora. Será que a Joyce lembra? Vamos perguntar para ela? Joyce? Oi, Joyce. Oi. É o esqueminha que a gente faz quando o paciente está sendo operado, né? É o quê? Não entendi. Aquele esqueminha que vai, é o nome da cirurgia, grau de consciência, nome da anestesia. Não, Não? não é. Vamos ver se a Cauane sabe, Joyce. Oi, Tá. Cauane, boa noite. Cauane, venha para a luz. Cauane, cadê você? Cauane não quer falar com nós. Vamos ver a Luciane. Professor. Oi, Cauane. Ai, seu celular, eu vou tacar na parede ele. Cauane. Oi. Qual é a escala que o enfermeiro precisa avaliar o paciente para ter alta da recuperação anestésica? Qual é a escala? Tá cortando a sua voz. Qual é a escala que o enfermeiro utiliza para dar alta para o paciente da recuperação anestésica? Olha, professor, eu tô muito perdida na sua matéria, eu não vou saber responder. Tá muito perdida? Cauane, olha só. Vamos pedir a ajuda dos universitários. A Nathalie. É isso, Nathalie? Nathalie, cadê você? Professor, você tinha me chamado, é a Luciane. Oi, Luciane. Você sabe qual é a escala? De Aldrete É Aldrich e Crowley. Ai, graças a Deus ela sabia. Você estava olhando onde, Luciane? Então, eu fiz uma anotação e, na verdade, você pediu, né, para responder o questionário, lembra? Pois é, você viu? Você tá vendo? Coisa simples, gente, eu tô perguntando.
Qual é a pronúncia correta? Aldrich Krolik. Ah, tá. Aldrich Krolik, pessoal. Isso é um dos papéis que o enfermeiro utiliza para avaliar o paciente para uma possível alta dele, né? Então, isso é primordial. Perfeito. Dúvidas? Porque no fundo, até o senhor estava achando que ele era o culpado, né? Pessoal, dúvidas? Por que ele fez isso? Os ciúmes. Vocês são tão danadinhos, não quer ninguém falar comigo. Escala aí, que agora eu vou ter que ver que nossa escala aí é... Ah, Joyce, não me enrola não. Joyce. Dúvida dessa escala aí que eu vou pesquisar agora. Pesquisa. Lá tem alguns valores que você dá para o paciente quando você avalia ele. Tá? Pessoal, então vamos lá. O conteúdo de vocês, que é essa matéria menor que tem e com menos tempo de aula, né? Então, ela se finalizou hoje. Vocês já venceram uma etapa na vida de vocês hoje, né? A primeira das muitas matérias que vocês têm comigo. Na semana que vem, então, não tem aula. Então, tá finalizado o processo. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem me chamar, que eu vou estar online. Porém, vocês têm uma matéria no AVA. Fique atento que semana que vem as matérias vão ser abertas e vocês vão precisar fazer as avaliações do AVA, caso vocês tenham matéria online. E aí, vocês vão lá e façam essa avaliação. Possivelmente vai estar aberto lá em algum dia específico que eu não sei qual é. Fiquem atentos. Daqui 15 dias, então, é a avaliação de vocês. A avaliação ela vai ser feita no Forms, ela vai acontecer no dia da aula. Então, não pode fazer em outro dia. É no dia da aula. Então, na quarta-feira, o questionário vai estar aberto no período de aula. Vocês vão entrar lá e vai fazer o questionário, que vai ser determinado para vocês. Correto? Dúvidas? Ah, meu Deus do céu, tô com a menor cabeça para visita agora. Nenhuma. Ótimo! Parabéns para vocês, então. Professor, qual dia? Daqui 15 dias. Vai ser dia... Vamos pensar, que eu não sei. Eu tô sem calendário aqui, peraí. Deixa eu ver aqui o calendário. Peraí. Vai ser dia 10. Certo. 10 de junho. Tá? As provas de vocês vão começar no dia 9, 10, dia 9, dia 10 e dia 12 comigo. Ok, obrigada. Tá bom? Como vai ser essa prova? Vai ser um questionário lá no Forms que vai ter. Tá bom, professor. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. O horário para finalização da prova vai ser o horário da aula, confere? Confere, isso mesmo. Mas eu vou deixar aberto até as 10h30. Só pode entrar a partir das 19, então. Só às 19. Tá bom. Só às 19. Tá bom? Para que não dê nenhum pau lá igual outra vez, né? Por favor. Tá bom. Tá bom? Então, gente, boa noite para vocês, bom descanso e sexta-feira nos encontramos nos cálculos de gestão. Professor? Oi, pode falar. Uma coisa, eu te mandei um e-mail da minha escala, chegou, né? Eu tô falando de novo. Edivanete, você me mandou quando? Porque todos que eu vi até sexta-feira eu corrigi. Agora, essa semana eu vou acabar. E eu não te respondi? Não, mas acho que não foi. Alguma coisa aconteceu. Meu computador minha internet tá um lixo. Confere aí. Se você me enviou, reenvia de novo. Então, vou fazer isso. Tá bom? Porque eu já respondi bastante gente na semana passada. E do questionário, não respondeu ainda?
do questionário de centro cirúrgico ou de urgência e emergência? Urgência e Então, emergência. Cirúrgico teve, que eu não fiz? teve semana... Não, urgência e emergência, deixa eu lembrar. É que é tanta coisa. Peraí que eu já vejo para você. Emergência. Urgência e emergência teve questionário, centro cirúrgico teve questionário e gestão foi a tabela. Deixa eu abrir aqui, peraí. Gente, ele teve questionário de centro cirúrgico. Meu Deus, que eu não fiz. Semana passada teve. Sério? É, deixa eu ver aqui para você. Eu Peraí tava que sem internet, não teve jeito. eu respondo para você, peraí. Isso é mentira. Mas não é. Olha no olho. Olha no meu olho, diz que não foi você que arrumou pro Jonas. Professor, tem como você ver se eu fiz o questionário? Peraí, só um minutinho. Professor, foi quarta? Você foi filmado pelas câmeras de Não segurança. teve. Eu não fiz questionário quarta sendo cirúrgico. Peraí, só um minutinho, que eu tô vendo aqui. Teve sim, teve um com poucas perguntas, mas teve. Teve. Teve Tô sim, abrindo aqui. teve sim. Foi poucas perguntinhas, mas foi. Teve sim. Já faz umas 2 semanas isso. É, Só questionário que agora também não lembro. Mas você fez, Joyce. Você falou pra mim que entregou, fez. Você fez bem rapidinho, entregou, que sua bateria tava acabando. vamos Ah, ver aqui. é verdade. Obrigada, Ana. Olha, Edivanei, ó, eu tenho aqui de questionários, não, de tabelas da aluna Tatiana, Beatriz, Pamela, Jane, Amanda Cristina, Tatiane Batista, Beatriz, nossa, repetiu, Renata, Daniela, Rosimeire, vamos ver, Camila, Vanderleia, Clotilde, Gedegaldo, que eu não sei quem é, Luciane, Júnior Rocha, Karina, Alessandra Patriota. Nossa, esse aqui já... A Alessandra mandou de novo. Ah, ela respondeu bonitinho. E Daniele. Tá, tudo bem, eu vou mandar de novo. Me manda de novo. Que todos que eu recebi, eu corrijo e já mando. Ué, professor, meu nome não tá aí, então. O meu não Professor, e o meu? então. Mas eu já não mandei o e-mail para vocês? Já, pra mim já. Ah, então pronto. Esses aqui é o que eu recebi agora. Ah, tá. Entendeu? Você tem a relação do questionário de quem fez? Tem como ver se eu fiz? E, deixa eu ver aqui. Espera aí. Questionário. Então, vamos ver. Questionário. 36 pessoas responderam. Então eu fiz. Não me enrola, hein? Esse eu fiz também, professor. Eu tô vendo aqui o questionário de centro cirúrgico. Peraí. Deixa eu ver quem cirúrgico eu tenho certeza que eu fiz. Eu não tenho certeza do... Ah, não. Eu fiz de emergência. O questionário não mente jamais. Exatamente. Ó, quer ver? Eu vou puxar agora a relação aqui. Peraí. Deixa eu arrumar por ordem de nomes. O Itaú Unibanco criou Todos pela Saúde e vem a público prestar contas sobre as principais entregas do primeiro mês de atividades. Guilherme. É Guilherme do quê? E lançamos o movimento Máscara Salva. Estamos Guilherme. 90 milhões de Guilherme Palmieri. Tá aqui. Você fez. Ok, obrigado. Nada. Quem mais quer saber se fez o questionário? Eu. Ivanete. Quem é você? Ivanete. Edivanete fez dia 20, não, dia 13. Você fez o questionário. Mas e o de centro cirúrgico, professor? É o de centro cirúrgico que eu tô falando. Ah, então beleza. Tá? Então, só tô devendo
Joyce, vamos ver a Joyce. Joyce Mara, fez. Amanda Cristina. Amanda Cristina, ok. Queiroz Gomes, fez. A Ana Gonçalves. Ana Gonçalves. Ana Maria dos Santos Gonçalves? Isso, é. Fez. Certo, obrigada. Quem mais? Renata Pereira. Renata Pereira de Souza, fez. Gado. Quem mais? Mais ninguém? Então, professor, daqui a pouco eu mando, então, tá? Manda. É só de centro cirúrgico, né? Só de centro cirúrgico. Ah, tá. Tá? Deixa eu ver se tem outro questionário aqui. Peraí. Vamos ver o de urgência e emergência. Peraí. Deixa eu ver aqui. Urgência e emergência. Nossa, 64 pessoas. Vamos ver. E de perda que merece a manifestação de solidariedade do Brasil inteiro. São parentes dos mais de 25.500 brasileiros registrados oficialmente como vítimas do coronavírus. De ontem para hoje, houve a confirmação de 1.086 óbitos. Nesta quarta-feira, os dados do Ministério da Quem Saúde... quer confirmar de urgência e emergência? A Ana Gonçalves. Vamos ver, Ana. Contraíram a Covid-19 desde o Peraí. início da pandemia. Ana Maria dos Santos Gonçalves, fez. Tá. E eu? Quem é você? Nathalie. Amanda Cristina Queiroz fez. Nathalie, peraí. Olha isso. Nathalie Pereira Nascimento? Isso, professor. Fez. Tá, obrigada. Renata do quê? Pereira de Souza. Fez também. Já fiz. Quem mais? Mais alguém? Pronto. Vou fechar aqui então. Pessoal, um grande beijo para vocês. Bom descanso. A secretária de saúde do município disse Valeu, professor. Igualmente. Até mais. Tchau, tchau. Até sexta. Até sexta. Tchau. Realmente faleceram de